Se nós nos cruzarmos com uma pessoa que não conhecemos, que tenha passado por uma doença grave, mas que entretanto recuperou e hoje vive muito saudável, nós não saberemos do seu histórico, não saberemos da doença que teve, do processo de tratamento, de recuperação pelo qual passou. Se essa pessoa não verbalizar, se essa pessoa não nos contar, nós não vamos adivinhar que ela um dia esteve doente e que agora, ao vê-la completamente saudável, saberemos que ela passou por uma fase, por uma luta de doença e de vitória sobre a doença. Por outro lado, de nada serviria uma pessoa vir para perto de nós, afirmar que fez um tratamento e que recuperou de uma doença grave, se ela não demonstrar indicadores claros de recuperação e de vitalidade. Não vamos acreditar. Da mesma forma, se nós não verbalizarmos o estado espiritual em que nós estávamos, de morte espiritual, se nós não verbalizarmos a ação redentora de Deus em nos enviar Cristo Jesus, ninguém jamais saberá que é um Deus justo e amoroso que salva todo aquele que confia em Jesus para perdão dos pecados. Este é o meio ordinário, o meio comum pelo qual Deus fala da boa notícia da salvação que é em Cristo. A nossa verbalização, o nosso ensino, a nossa explicação. Agora, simultaneamente, imaginem o que é alguém chegar perto de um grupo de pessoas que se afirma ser seguidores de Jesus, mas que vivem ao contrário daquilo que a palavra de Deus afirma, daquilo que a palavra de Deus ensina. Esse grupo de pessoas está a revelar que não segue Jesus coisa nenhuma. Deus revela-se por meio da redenção que opera, por meio da salvação que realiza, e que nós devemos de anunciar àqueles que se cruzam connosco. E Deus revela-se simultaneamente através da santificação e da forma de viver do seu povo, que vai adornar essa mensagem que é pregada, que vai dar credibilidade a essa mensagem que é anunciada. Então essa vida de adorno, essa vida de santidade, é uma revelação de Deus também para o mundo. E para que esta vida santa possa ser cultivada no seio da comunidade, é necessária uma organização saudável do povo de Deus, da membresia, da igreja, onde o cuidado e as responsabilidades do ministério são partilhados e sustentados. Sem isso, sem essa organização, sem esse compartilhamento, vamos nos sobrecarregar, vamos nos enfraquecer e vamos abafar o testemunho do poder do Evangelho. E é o que nós veremos hoje a partir do texto de um encontro com um sogro e um genro, no capítulo 18 do livro de Êxodo. Então vamos ao capítulo 18 de Êxodo. O segundo livro da Bíblia. A Bíblia que contém tudo aquilo que precisamos saber para a nossa salvação e santificação. Êxodo capítulo 18. E leremos em duas partes. Primeiro, olharemos para os versículos 1 até 12. E diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e pelo seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, porque Moisés dissera: o Deus de meu pai foi o meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com a tua mulher e os teus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó, sim,
que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos o teu auxílio, o auxílio do Espírito, para que abras as nossas mentes, os nossos corações e nos mostres a riqueza da tua palavra, que ela seja aplicada aos nossos corações, para transformação, para vida. Senhor, pedimos a tua ajuda. Somos carentes e necessitados da vida que só pode vir de ti. E reconhecemos isso. Então, Senhor, que a fidelidade às Escrituras e que o poder do teu Espírito Santo façam com que as nossas mentes estejam cativas e os nossos corações se prostrem diante do Rei que nos fala. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo do capítulo 18 mostra-nos como as novidades da saída de Israel, do êxodo de Israel, viajaram rapidamente pela região e chegaram até Midian. Em Números capítulo 25 nós temos a indicação de que Midian era uma nação idólatra. E Jetro, sogro de Moisés, é exatamente um sacerdote desse povo idólatra e ele ouviu todas as coisas que Deus tinha realizado através de Moisés e com o povo de Israel. Agora, se lembrarem, para quem já está a caminhar connosco desde o início do livro de Êxodo, Deus tinha como propósito, Deus tinha planeado que as nações o conhecessem através da sua ação redentora relativamente ao seu povo, através do êxodo de Israel, através dos milagres, das grandes operações que ele realizaria para salvar e libertar o seu povo do domínio do faraó. E aqui estamos. Em Midian, sabe-se daquilo que Deus fez pelo seu povo. E foi rápido. Então Jetro decidiu ir ter com o seu genro, com Moisés, para lhe levar a esposa, Zípora, e os 2 filhos, Gerson e Eliezer. Agora já sabem, quando estiverem com o Eliezer, que não está cá hoje, mas quando estiverem com ele, já sabem qual é o significado do nome dele. Está aí. Então ele leva os 2 filhos. Então, em algum momento, Moisés terá enviado a sua esposa e os filhos de volta para Midian. Não sabemos o porquê, nem sabemos exatamente quando, mas o certo é que naquele momento a esposa e os filhos não estavam com ele e o sogro decide levar a esposa e os filhos para ele. E este capítulo traz-nos também um comentário quanto aos nomes dos filhos de Moisés. E estes nomes resultaram das experiências que o próprio Moisés teve com Deus. Ele foi um peregrino, okay? Ele fugiu do Egito e morou 40 anos fora, onde encontrou sua esposa, casou. E ao mesmo tempo, Deus o ajudou e livrou do faraó. E estas 2 ideias teológicas da experiência pessoal de Moisés com Deus são materializadas no nome que ele dá aos seus filhos. Agora reparem no lugar onde é que Jetro se encontra com Moisés. É junto ao monte de Deus, nas imediações do Sinai, onde Deus já tinha aparecido a Moisés, lá no capítulo 3, naquele episódio da sarça ardente. E onde também depois será dada a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora, porém, quem vai reconhecer a glória de Deus, lá no capítulo 3, quem reconhece a glória de Deus, quem recebe essa revelação de quem Deus é, foi Moisés. Agora, quem vai reconhecer a glória de Deus neste lugar não é Moisés, é Jetro, um sacerdote de uma nação pagã. Moisés recebeu então o seu sogro com o respeito que era habitual se demonstrar a um parente. Eles perguntaram pelo bem-estar um do outro. Então Moisés começou a contar ao seu sogro aquilo que Deus tinha feito ao faraó, como tinha libertado Israel. E certamente contou tudo aquilo que nós vemos do capítulo 1 até ao capítulo 17, que é o que está para trás. E o que é que acontece? Qual é a resposta de Jetro? Então, diante desse relato, Jetro, o sacerdote pagão, responde com alegria e com adoração. Jetro bem disse, verbalizou, falou bem, louvou o Senhor e reconheceu a sua ação favorável para com Deus. Agora, não só Jetro reconhece aquilo que Deus fez, como Jetro reconheceu que Yahweh é superior a todos os outros deuses. E lembrem-se, este é um dos grandes temas do livro do Êxodo, especialmente desta primeira parte.
Este é um dos grandes propósitos de Deus com a libertação de Israel. Dar-se a conhecer aos outros para que os outros reconheçam que Deus, que Yahweh, é o único Senhor que existe. O faraó testemunhou isso. E esse era um dos propósitos, para que o faraó saiba, disse Deus a Moisés. Os egípcios reconheceram isso. Agora também um sacerdote de uma nação pagã reconhece essa verdade. No entanto, temos que ver uma diferença. Diferentemente dos egípcios e do faraó, Jetro não se ficou apenas por um reconhecimento intelectual da superioridade deste Deus, que é o Deus do seu genro, Moisés. Não, vai além disso. O texto diz-nos que Jetro alegrou-se pela bondade de Deus. Que Jetro louvou a Deus, bendisse a Deus. E que Jetro ainda ofereceu um holocausto e sacrifícios. O que é um holocausto? O holocausto é um sacrifício que é completamente queimado no altar. E tinha o objetivo de estabelecer uma relação favorável entre o ofertante e aquele a quem era oferecido aquele sacrifício. E os outros sacrifícios que aqui são mencionados, esses não eram totalmente queimados, apenas o holocausto. Os outros referem-se a ofertas de paz, em que a ênfase dessa oferta ela é especialmente comunitária. Portanto, o animal é morto, depois ele é sacrificado e depois ele é comido pelas pessoas. Aqui no caso, por Jetro, Moisés, Arão e os anciãos de Israel. É uma celebração de adoradores a Deus. Nesta secção que acabámos de ver, então Jetro ouviu o testemunho de Moisés, aquilo que Deus fez, e agiu em função desse relato de Moisés. Adorou a Deus. Na secção que vamos ver em seguida, que é do 13 ao 27, quem vai falar principalmente é Jetro. E quem vai agir em função daquilo que Jetro diz será Moisés. E mais tarde vamos ver como é que estas duas secções se relacionam. Então vamos do versículo 13 ao 27. No dia seguinte, e esta é uma transição para uma outra secção, temos uma transição temporal, isto leva-nos sempre para uma outra perícope, para uma outra secção do texto bíblico. Então, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até à tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que estás a fazer com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até à tarde? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhes disse: o que estás a fazer não é bom. Com certeza tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais, não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei e que Deus seja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo. Que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim, aliviarás o teu fardo, depois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus deste modo te ordenar, poderás suportar. E todo este povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho do seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo, levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se do seu sogro e este voltou para a sua terra. Okay, temos aqui uma outra secção do capítulo 18. Temos uma mudança aqui para preocupações com justiça e com a palavra de Deus. E o conceito da palavra de Deus aparece aqui 10 vezes no nosso texto. Em Israel, a palavra de Yahweh, aquilo que Yahweh diz, aquilo que o Senhor diz, é que decidiria as causas do povo. É que seria a bitola para o julgamento das situações do povo. É que orientaria a vida e as decisões do povo. É por isso que, em seguida, nos capítulos 19 e 20, vão ser dadas quantas palavras, quantos mandamentos? 10 mandamentos de Deus para orientar, para conduzir a vida do povo de Israel. Vemos também aqui, finalmente, Moisés a assumir o seu lugar de juiz do povo.
respondendo a uma pergunta que foi feita lá no início do livro de Êxodo. Não sei se se lembram, quando Moisés foi tentar libertar os seus compatriotas hebreus pela sua própria força. Houve um hebreu que se virou para ele e disse: mas és tu, quem é que te constituiu como juiz sobre nós? E aqui está Moisés como juiz sobre o povo. E quando Jetro viu que Moisés julgava o povo, ele ficou preocupado, tanto com Moisés quanto com o povo. Ficou preocupado com a enormidade da tarefa que estava sobre os ombros do seu genro, mas também com a morosidade e, por conseguinte, com a ineficácia e a falta de respostas adequadas e atempadas às necessidades reais do povo. Então Moisés explicou ao seu sogro a necessidade que havia. Israel tinha necessidades reais, traziam questões, traziam casos para que Moisés falasse, comunicasse o que é que Deus diz, as leis de Deus, para que eles então soubessem como deveriam de aplicar essas leis, como deveriam de agir. E se estiverem recordados, lá em Mara, naquele episódio que Deus transforma a água amarga em água doce, Deus já tinha dado estatutos e leis aí. E continuou a dar durante a peregrinação no deserto. O auge será no Sinai. Então, aqui elas são consolidadas, aquilo que Deus já foi falando, os estatutos que Ele já foi dando, aqui elas são consolidadas e são aplicadas à vida diária do povo por meio de Moisés. Eles precisavam conhecer a vontade de Yahweh para então serem aquilo que foram chamados para ser. Uma nação santa, uma nação distinta das outras, que revela que tem um Deus que define a identidade deles. E então, esta tarefa de explicar a vontade deste Deus para que este povo pudesse viver de forma separada e distinta das outras nações, cabia a Moisés. Moisés então diz que declarava os estatutos, declarava as leis de Deus. Então, desta forma, esta segunda parte deste capítulo 18, que parece que não tem nada a ver com a primeira parte, antecipa a segunda metade do livro de Êxodo. Inicia, é um prólogo, é uma introdução à segunda metade do livro de Êxodo. Vimos a primeira metade, 1 ao 17. Agora iremos para a segunda metade, em que Deus vai entregar a Torá, vai entregar no Sinai as instruções da aliança mosaica. Agora, Jetro, que era um sacerdote pagão, sim, mas era um sacerdote experiente, ele sabia que esta abordagem de Moisés para disseminar, para espalhar a vontade de Deus para o povo era irrealista. E iria fazer mal tanto ao seu genro Moisés, quanto iria fazer mal aos israelitas. Jetro não coloca em causa o conteúdo das instruções que são dadas. Não coloca em causa a lei que é anunciada, que é explicada e que é ensinada. O que Jetro coloca em causa são os processos, a estrutura de disseminação e de aplicação das instruções de Deus para o povo. Moisés estava a tentar fazer tudo sozinho. Não iria funcionar. Não iria funcionar. Ele iria ter um esgotamento, de certeza, e o povo iria ficar frustrado e amargurado. Então o sogro ajuda-o a perceber uma maneira melhor de instruir e de ensinar o seu povo. Jetro, ao mesmo tempo, continua a afirmar que a função principal de Moisés deve permanecer de representar o povo diante de Deus, levar as causas do povo a Deus. Este é um ministério sacerdotal, vimos isso da última vez. O sacerdote representa o povo diante de Deus e, ao mesmo tempo, deve continuar a comunicar a vontade de Deus para o povo. E este é um ministério profético. O profeta fala da parte de Deus. O sacerdote representa o povo diante de Deus e o profeta representa Deus diante do povo. Então o povo deveria conhecer o caminho de Deus, deveria segui-lo, e Moisés devia de continuar a garantir que isso fosse uma realidade. No entanto, Moisés precisava de um sistema que facilitasse essa responsabilidade, a aprendizagem e a vivência da lei de Deus da parte do povo. Então o que é que Jetro sugere? Jetro sugere que Moisés procure homens que sejam capazes, homens com dons, homens com aptidões, homens competentes, homens habilidosos, homens influentes no meio do povo. Mas ser competente e ser habilidoso não era suficiente e por isso Jetro vai dizer que tinham que ser homens tementes a Deus. E este é um imperativo em Israel. Daí que nós vamos ver aqui no livro de Provérbios, essa é a pedra basilar do livro de Provérbios. Porque o princípio da sabedoria reside exatamente no temor a Deus. Isto era uma garantia da consagração desses futuros líderes ao Senhor. De integridade ética, integridade moral, uma vida longe de desonestidade, uma vida longe do pecado. Que é uma antecipação daquilo que Deus vai pedir, onde exatamente? No Sinai. Através dos 10 mandamentos.
É uma antecipação daquilo que Deus vai pedir ao povo que se santifique antes de chegar ao pé da montanha. Que se purifique antes desse momento especial da dádiva da aliança. Estes homens, então, eles deviam ser homens de caráter que viviam e que ensinavam e aplicavam ao povo. Deviam se tornar pilares, deviam se tornar basilares no sistema teológico, ético, educacional e moral em Israel. Ou seja, os mesmos deveriam de incorporar a lei do Senhor que eles eram chamados a aplicar na vida do povo. Este foi o conselho de Jetro. E caso então Deus orientasse Moisés nesse sentido, Jetro sabia que Moisés poderia suportar a sua responsabilidade. E sabia também que as necessidades do povo iriam ser respondidas. Agora, Moisés não só ouve o conselho de Jetro, como ele faz tudo aquilo que o seu sogro sugere. Temos aqui um bom relacionamento entre um sogro e um genro. O líder do povo aqui demonstrou humildade, demonstrou disposição de ouvir. Moisés demonstrou que não estava agarrado ao poder. Moisés demonstrou que estava pronto a delegar e a compartilhar a sua autoridade com homens de Israel capazes para isso, para o bem-estar do povo de Deus. Moisés então escolheu líderes e depois despediu-se do seu sogro Jetro. Este capítulo 18 de Êxodo tem 2 blocos, como eu já disse. De acordo com a divisão que nós fizemos agora na leitura e na explicação dos versículos. Ou seja, a primeira parte que nós abordámos, versículos 1 a 12, e a segunda parte, o 13 ao 27. No entanto, nós precisamos de reconhecer que todo o capítulo está dentro de um enquadramento. Está enquadrado na interação que existe entre 2 personagens principais aqui neste capítulo. Quem são esses personagens principais? Moisés e o seu sogro, Jetro. E também precisamos ver como é que este capítulo começa e como é que o capítulo termina. O capítulo começa com a chegada de Jetro e termina com a partida de Jetro. Então temos aqui um bloco completo, mas dividido em 2 partes. E porquê é que temos este capítulo 18 aqui? Porquê é que foi escrito? Porquê é que Deus quisesse que estivesse no cânon neste capítulo? Porque este capítulo, o capítulo 18, é um capítulo de transição, que traz os capítulos anteriores, de 1 ao 17, a uma conclusão, que celebra o sucesso de Yahweh, o sucesso de Deus em salvar e em libertar o seu povo. E ao mesmo tempo serve como um prólogo, como uma introdução para preparar o leitor para as narrativas que vêm a seguir. Que levam o leitor para a chegada do povo ao Sinai, onde Deus vai dar a sua lei, que deve ser aprendida e vivida para que o povo seja um povo distinto de todas as outras nações. Então estes 2 blocos, eles estão separados por uma partícula temporal, no dia seguinte, ok? Mas formam eles mesmos o capítulo da transição de uma parte de Êxodo para a outra parte. Na primeira metade do capítulo, no versículo 1 ao 12, Moisés relata a história da libertação do povo, enquanto Jetro ouve e depois responde favoravelmente. Na segunda metade do capítulo, do 13 ao 23, ao 27, desculpem, essa sequência é invertida. Como eu disse, é Jetro quem fala, dá um conselho a Moisés, e Moisés responde favoravelmente a essa fala de Jetro. Agora, na primeira parte do capítulo, nesse bloco que tem a ver exatamente com aquilo que Deus fez pelo seu povo, com essa libertação que Deus proporcionou ao seu povo, temos uma afirmação que é o tema principal da primeira parte do capítulo, dos primeiros capítulos de Êxodo, que é Deus que se quer revelar para que os outros reconheçam que Ele é Deus. Revela-se a Moisés na sarça, revela-se ao faraó, revela-se aos egípcios, revela-se às nações. Então temos aqui Jetro, o sacerdote pagão, a dizer que Yahweh é superior a todos os outros deuses. Por causa da ação redentora de libertação milagrosa e poderosa que Deus operou em favor do seu povo. Na segunda metade do capítulo, nós vamos encontrar a preparação para aquele que é o outro grande propósito de Deus em relação à sua ação redentora em favor de Israel. Qual é o segundo propósito, que vai ser o resto do livro de Êxodo? O estabelecimento do seu povo como um povo santo, separado para viver em obediência e adoração. Então, para que esse propósito seja facilitado, para que esse propósito tenha contexto e alcance a sua maior eficácia, é necessário uma coisa, que é o que nós encontramos na segunda parte do capítulo 18. É necessária organização. É necessário o estabelecimento de processos que vão facilitar a aprendizagem dessa lei que Deus dará nos capítulos 19 e 20, para que o povo possa viver de uma forma santa e para a glória de Deus, para que Deus habite no seu meio, que é o final do capítulo
do livro inteiro de Êxodo é a glória de Deus que desce sobre o tabernáculo. Para que o povo possa ser esse povo onde Deus habita, santo e separado em obediência, é preciso que haja uma organização que facilite a aprendizagem e vivência dessa lei. E então são estabelecidos líderes para que isso aconteça. Então vejam como na sabedoria divina não há desperdícios de capítulos nem de versículos. E isto é a suficiência e a autoridade das Escrituras, a inerrância das mesmas. Êxodo é o elo entre a redenção do povo e a formação do povo. Entre Deus que se revela na redenção que opera dentro de todos e o Deus que forma e organiza um povo santo para testemunhar a sua glória às nações. E Jetro, na providência e na soberania de Deus e na graça de Deus, aparece como uma figura que, com a sua chegada e a sua partida, marca a transição entre o Deus que se revela na redenção e o Deus que se revela por meio da santificação do seu povo. Um pagão que Deus usa. Como temos visto até aqui, um ex-pagão, ok? Como temos visto até aqui, a libertação operada por Deus no resgate do seu povo, das garras do faraó com grande poder, com grandes milagres, é um tipo, é uma sombra, é uma tipologia de uma redenção maior, de uma redenção melhor em favor da humanidade. Temos visto isso ao longo do livro de Êxodo. No êxodo do Egito, Deus libertou os hebreus da escravidão pela intermediação de um homem chamado Moisés, através do sangue de cordeiros que foram mortos naquela noite fatídica. E ele fez então Israel passar em segurança no Mar Vermelho, destruiu o poder dos seus inimigos para que pudessem servir e adorar a Deus. Na nova aliança, Deus liberta pecadores do poder e domínio do pecado e da morte, através da mediação do seu próprio Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus de Deus, verdadeiro Deus. O Cordeiro perfeito que derramou o seu sangue para destruir o poder do pecado e da morte. Fez atravessar o seu povo, aqueles que creem e se arrependem, em segurança da morte para a vida, para que os filhos de Deus possam viver então de forma santa, diante das nações, para testemunho do poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, estes atos libertadores de Deus apontam para a grandeza, apontam para a transcendência, apontam para a majestade de Deus. Refletem a bondade, refletem a misericórdia, refletem o amor de Deus. Mostram a justiça de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Esta ação redentora de Deus em relação ao povo, nesta libertação, revela quem Deus é. Que Deus quis mostrar a Moisés, ao próprio povo, ao faraó, aos egípcios e às nações da terra. No texto que lemos hoje, um sacerdote de um povo pagão ouviu a explicação das boas notícias, porque são boas notícias para Israel. As boas notícias da salvação, operada por Deus, da boca do seu genro, de Moisés. E ele creu. Ele reconheceu a superioridade de Deus. Ele alegrou-se na bondade de Deus. E ele bendisse Deus. E ele fez sacrifícios a Deus. Adorou a Deus. Encontramos uma resposta similar numa outra personagem um pouquinho mais tarde, quando o povo entra ou começa a entrar na conquista da terra da promessa. Uma mulher chamada Raabe, que ouve acerca dos feitos de Deus. Reconhece que ele é superior em relação aos outros deuses. E então ela age em função da sua fé, ajudando os espias e unindo-se depois ao próprio povo de Deus. Então temos pessoas de outras nações a verem os atos redentores de Deus e a se juntarem ao povo de Deus. As pessoas devem ouvir acerca dos atos redentores de Deus, nomeadamente e principalmente do clímax da redenção de Deus, que é o envio de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado para morrer e ressuscitar no lugar de pecadores. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 11. Quem quiser abrir, quem for rápido a abrir, pode abrir. Romanos 11, 9 a 15. Quem só quiser ouvir, pode ouvir. Romanos capítulo 11, versículo 9 a 15. Um texto que é subejamente conhecido de muitos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que foi o que o Jetro fez. O Jetro bendisse o Senhor. Porque a Escritura diz, todo o que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego. Porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora, uma pergunta importante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Moisés anunciou coisas boas ao seu sogro. Cada crente em Deus, cada pecador alcançado pela graça de Deus, cada pecador alcançado por exatamente esta boa notícia da salvação que há em Jesus Cristo é chamado a fazer exatamente o mesmo. Anunciar a libertação que Deus oferece em Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou-nos esse imperativo. Ele disse em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ninguém crerá se não ouvir o Evangelho. Pregar o Evangelho não é ter um bom testemunho no trabalho. Pregar o Evangelho não é ter uma postura de integridade e de ética moral. Pregar o Evangelho é ensinar o Evangelho. É explicar o que é, ou daquilo que é constituída esta doutrina, esta verdade, que é a boa notícia da salvação, que é em Jesus Cristo. Agora, como Paulo articula, ninguém vai ouvir o Evangelho se nós não falarmos. Ouvir, falar. Temos de falar, temos de proclamar, temos de ensinar acerca da necessidade que cada ser humano tem de se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus para ser salvo. Deus revela-se no seu maior ato de redenção. Mostra quem Ele é. Mostra o seu amor no seu expoente máximo. Mostra a sua justiça no seu expoente máximo. Mostra a sua graça e misericórdia no seu expoente máximo. E nós, seus filhos, que já fomos alcançados, que experimentamos e que vivemos esta vida que vem de Deus, somos chamados a anunciar este ato redentor. Nós não temos o poder de convencer corações de ninguém. Essa é uma responsabilidade do Espírito Santo, de acordo com os desígnios e decretos eternos, soberanos, misteriosos de Deus. A nossa responsabilidade é nós sermos semeadores da semente mais preciosa que nós temos na nossa vida, a palavra de Deus. Daí que temos a parábola que Jesus conta do semeador. Somos nós. A nossa tarefa é lançar. O resto é com Deus. Por isso a pergunta que nós devemos fazer a nós próprios é se nós temos sido fiéis a esta chamada, a esta responsabilidade, a este imperativo, que não é facultativo, não é opcional, não é um plus extra na minha vida espiritual com Deus. É basilar, é fundamental na vida cristã. Será que temos sido fiéis na responsabilidade de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo? Como é que está a nossa vida de evangelização? Como é que está a tua vida de evangelização? A igreja, nós, o povo de Deus, universal, que se manifesta localmente, nós somos o plano de Deus para a evangelização do mundo. A igreja é o plano de Deus para a salvação do mundo. A igreja em Faro, em Taipei, em Taiwan, em São Paulo, onde for, a igreja é o plano de Deus para a evangelização do mundo. Agora, o que é concretamente evangelização? Nós podemos definir evangelização como o ensino do Evangelho, ou seja, ensinar as proposições que compõem o Evangelho de forma a convencer a pessoa que está na nossa frente, a persuadir a pessoa que está à nossa frente de que aquilo é a verdade e que ela deve agir em função dessa verdade, arrependendo-se e colocando a sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, é nós ensinarmos o Evangelho de forma a persuadir a pessoa que está à nossa frente. Isto é evangelização. Eventos que sejam organizados pela igreja, um jantar de Natal, isso não é evangelização. Isso pode ter um momento de explicação do Evangelho em que aí há evangelização. E a igreja pode promover esse tipo de eventos. Pode fazer isso, em que se convida as pessoas a se arrependerem dos pecados e colocarem fé em Jesus Cristo. No entanto, se nós formos sinceros e honestos, ao longo dos anos que temos feito estes tipos de jantares, a maior parte das pessoas que chegam à fé em Jesus Cristo, elas chegam à fé por meio de influência de amigos, de membros da família que são crentes. Ou em contextos de estudo bíblico em pequenos grupos. Ou em conversas com um amigo após um culto em que querem saber mais. Ou seja, na maior parte das vezes, pecadores arrependem-se, pecadores convertem-se a Jesus Cristo. Quando cristãos, quando os membros da igreja falam de uma maneira intencional a respeito do Evangelho. E é esse tipo de cultura de evangelismo que queremos ter na igreja. Que queremos ter na Abifar. Uma cultura onde nós amamos Jesus e amamos o Evangelho de Jesus. E por isso Ele sai dos poros. Nós falamos dele. Em que nós percebemos que
É a mensagem simples, pura, do Evangelho, em que nós podemos confiar para que pessoas sejam salvas e se juntem à comunidade. Nós confiamos na palavra, não confiamos no mega evento, com muitos fatores atrativos, com muito entretenimento, com luzes, com boa música, com manipulações emocionais. Se nós não fizermos este apelo assim, se não houver uma música de fundo para trabalhar as emoções da pessoa e ela se predispor. Não! É o Evangelho, só, é suficiente. Só o Evangelho. E é esse tipo de cultura que nós temos que criar na vida da igreja. Porque se nós tivermos uma cultura de eventos, chamados evangelísticos, isso vai fazer com que as pessoas que devem ter a responsabilidade de falar de Jesus aos outros se encostem àqueles eventos da igreja. E não vivam essa cultura de evangelização na sua própria vida. Ao invés disso, chamam e convidam pessoas para eventos. Nós devemos ter uma cultura onde temos claro diante de nós o que é uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão não é ir, achar fixe, achar interessante, achar familiar, achar acolhedor, achar emocionalmente importante e encorajador e por isso juntar-se e conformar-se socialmente a uma forma de falar, uma forma de estar. Isso não é uma conversão. Isso pode durar uns anos. Mas isso não é conversão. Nós temos que ter uma noção de que conversão é exatamente a percepção de que eu sou pecador, eu preciso de Jesus Cristo. E eu rendo a minha vida a Jesus, a ponto de Jesus me transformar de dentro para fora. Em que eu passo a amar a Deus e a odiar o pecado. O inverso daquilo que era uma realidade antes. É este tipo de cultura que nós queremos ter aqui na igreja. Uma cultura onde existe o hábito regular das pessoas da igreja, dos membros da igreja, ensinarem uns aos outros, falarem uns com os outros daquilo que é o Evangelho. Porquê? Porque se existir essa cultura de nós estarmos intencionalmente a procurar falar do Evangelho uns aos outros, encorajarmos a fé uns dos outros, vamos fazer isso também com quem não conhece Jesus. Vamos falar do Evangelho. Numa cultura de evangelização, que é isso que queremos aqui na igreja, uma cultura de evangelização, não uma cultura de eventos. Não quer dizer que não hajam eventos, temos acampamentos, temos o almoço de Natal, o jantar de Natal, mas tem que haver uma cultura muito mais forte de evangelização, em que o objetivo é que todos compartilhem o Evangelho, orem por não crentes, aproveitem as oportunidades que surgem, confiando que Deus é que conduz pecadores ao arrependimento. Não métodos, não eventos, não manipulações. O nosso alvo deve estar em nós sermos testemunhas fiéis. É assim que seremos uma igreja evangelizadora e uma igreja pronta a ser depois também usada para missões exteriores, transculturais. Comece então por orar com regularidade por uma, duas ou três pessoas com quem tu convives regularmente. Pessoas que não são salvas. E procura desenvolver um relacionamento com conversas intencionais, a fim de partilhar o Evangelho com elas. Porque de nada serve ter uma vida íntegra e ética no trabalho, a vida toda, e nunca ter aberto a boca para falar de Jesus. A pessoa não vai entender o que é o Evangelho. A pessoa precisa de ouvir, precisa de ser explicado, precisa de ser ensinado. Pede na reunião de oração, sempre pedimos isso, para quem vier à reunião de oração da terça-feira à noite. Pede para que nós oremos pelas pessoas com quem tu estás a ser intencional a evangelizar, e nós vamos orar literalmente por essas pessoas. Porque sabemos que é uma ação do Espírito. É Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se houver uma abertura dessa pessoa, convida a fazer um pequeno estudo bíblico. Simples, mas claro, e se não sabes como fazer isso, ou por onde começar, fala com um dos pastores da igreja. Mas, no entanto, uma vez que eu vi alguém dizer: eu não evangelizo porque eu não sei como explicar. Não. Por isso é que na entrevista de novos membros que nós fazemos às pessoas que querem entrar na membresia, nós pedimos à pessoa: define o que é o Evangelho. A pessoa, para ser membro, tem que, no mínimo, definir aquilo no qual ela crê, senão como é que ela vai crer numa coisa que nem consegue articular? Então, se a pessoa consegue articular ali de uma forma simples, no minuto, aquilo que é o Evangelho, ela consegue articular também com um não crente o que é o Evangelho. É mais simples. Os monstros estão na nossa cabeça muitas vezes. Pergunta então, será que temos sido intencionais em partilhar o Evangelho? É fácil nós nos enferrujarmos na nossa intencionalidade em evangelizar. É fácil nós nos acomodarmos. É fácil perdermos oportunidades por falta de coragem, por falta de disposição. Então precisamos orar por arrependimento em primeiro lugar. Que Deus nos faça chorar o facto de não estarmos a anunciar a sua obra redentora, a escondermos este tesouro maravilhoso que tira pessoas das trevas para a luz. E oremos para que o Espírito desperte a nossa vida para uma vida intencional de partilha dos atos redentores de Deus.
E eu pergunto a ti que estás aqui nesta manhã e ainda não te rendeste a Cristo. Pergunto se tu já depositaste a tua fé em Jesus. Eu quero te chamar a tu te arrependeres dos teus pecados e a confiares que Jesus pagou por todos eles ao morrer na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Só por meio de Jesus tu podes ter perdão de pecados. Então crê nele e entrega-te a ele nesta manhã. Crê nesta mensagem da ação redentora de Deus que estamos a anunciar desde o início do culto. Agora, para o segundo ponto. A nossa mensagem, esta mensagem que devemos articular, que devemos anunciar, ela tanto pode ser adornada, como ela pode ser descredibilizada. Aí sim, pela forma como nós vivemos, pela ética no trabalho, por exemplo. Ela pode ser adornada ou ela pode ser descredibilizada. E é aí que entra a vida da membresia da igreja. Deus revela-se pela forma como Ele salva pecadores, mas também pela forma como Ele santifica pecadores. Pecadores transformados, pecadores que nasceram de novo, que crescem em santificação, são um testemunho poderoso da operação sobrenatural da palavra de Deus. Vejam a transformação que é necessária para um coração que odeia a Deus e que ama o pecado, passar a odiar o pecado e a amar a Deus. Isso é sobrenatural. Só um milagre pode fazer isso, e esse milagre é possível pela palavra de Deus. A palavra santificadora, a palavra purificadora, como diz Paulo em Efésios capítulo 5, como diz também em Tito, a palavra que purifica e que lava. Quando o pecador nasce de novo, ele ganha um novo coração, com novas afeições, novas vontades, novos desejos. Agora, aquilo que vai confirmar, aquilo que vai demonstrar essa transformação radical é a conformação progressiva àquilo que Deus ensina na sua palavra. É isso que nós vemos em Êxodo. Uma primeira parte que Deus redime e liberta, uma segunda parte em que Deus santifica. Deus salva um povo e pela sua palavra dada no Sinai santifica esse povo. Por isso, quem afirma que crê em Deus, como diz Tiago, no Novo Testamento, quem crê em Deus, quem afirma crer em Deus, tem que demonstrar essa fé por meio de uma vida de obediência. Da mesma forma que Moisés foi o mediador que Deus usou para ensinar esta palavra que santifica, que Deus usou para falar com o seu povo e instruí-lo nos seus estatutos e leis, Jesus é o profeta maior e melhor que Moisés, que instrui a sua igreja. Lemos hoje de manhã mais cedo, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, Hebreus 1 e 2. E Jesus ensinou, passou os seus ensinamentos, mas Ele ascendeu aos céus. E então, para que o ensinamento de Jesus pudesse ser reproduzido e disseminado, Ele prometeu o quê? Prometeu a vinda do Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho. O Espírito Santo tem exatamente a responsabilidade de nos instruir e nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Ele não fala dele, ele fala de Jesus. E foi exatamente esse Espírito Santo que inspirou os escritores do Novo Testamento a deixarem registrado e no Antigo também o ensino do Senhor para o seu povo. Pedro disse em 2 Pedro 1,21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo inspirou a redação das Escrituras. E é Ele que usa a leitura dessas Escrituras, o ensino dessas Escrituras e a aplicação dessas Escrituras para levar o seu povo, aqueles que são dele, a uma vida de santificação, a uma vida de obediência. E para isso, o que é que o Espírito Santo faz? Ele usa os membros do seu próprio povo. Ele decidiu usar, não porque ele precisasse, Deus não precisa de nós. Não precisa. Ele decidiu usar vasos de barro para realçar o quê? O tesouro que está dentro do vaso de barro. Como é que é possível sair tanta glória de uma coisa daquelas? É exatamente isso. É porque a glória está no conteúdo, não está no vaso. E Deus nos decidiu usar para realçar a preciosidade e o poder da sua palavra. E dessa forma Deus dá pastores à sua igreja. Em cada igreja local devemos encontrar equipas de presbíteros, plural. Okay? Homens, tal como o escritor diz e que Paulo depois reafirma em 1 Timóteo e em Tito. Homens com caráter íntegro. Ou seja, homens tementes a Deus. Homens que sabem também manejar as Escrituras e ensinam essas Escrituras à congregação. Seja do púlpito, seja em pequenos grupos, seja no aconselhamento, seja no estudo bíblico, seja num estilo de vida de discipulado.
Nós não acreditamos num ministério pastoral saudável executado por um pastor a solo. Não acreditamos nisso. A Bíblia ensina claramente a pluralidade de pastores, equipas de presbíteros, para que assim possa haver o quê? Possa exatamente haver um processo mais eficaz de disseminação dos estatutos de Deus, da lei de Deus. E um processo mais eficaz, então, de resposta àquilo que Deus fala. Agora, além de presbíteros, Deus também dá um outro ofício à igreja, os diáconos. Membros que são escolhidos pela própria congregação, que também são tementes a Deus, que também têm um caráter íntegro, que se podem dedicar a tarefas de cariz mais prático para responder a necessidades materiais e logísticas da igreja, a fim de que os pastores estejam libertos para ensinar e para orar, como nós vemos em Atos capítulo 6. Agora, pastores e diáconos não são uma carta branca para que uns trabalhem na igreja e outros estejam sentados a ser consumidores do trabalho desses escolhidos e eleitos pela própria congregação. Não são uma carta branca a uma cultura de consumismo que nós vivemos lá fora. Todos os membros são chamados a trabalhar na igreja. Não é possível, nem é ideal em termos da vitalidade e da saúde da igreja, que sejam os pastores a cuidar da vida espiritual de cada membro individual. Isso não é possível. Não é. Não é possível. Os pastores fazem o quê? Modelam uma vida de discipulado para que toda a igreja viva uma cultura de discipulado. Estão a perceber? Faz sentido? Para que toda a igreja viva uma cultura de discipulado de forma intencional e de forma orgânica, em que todos, uns, se ajudam aos outros a seguirem melhor Jesus, porque discipulado é isso. Discipulado é ajudar o outro a ser melhor seguidor de Jesus. Os pastores exercem o seu ministério, como nós vimos em Efésios capítulo 4, já vamos ler em seguida, para equipar os membros, para que cada membro exerça o seu ministério. E novidade das novidades, o ministério principal de cada um de vocês, de cada um de nós, aqui na igreja, não é o ministério da música, não é das limpezas, não é dos mídia, não é do ensino das crianças, não. O principal ministério de cada membro aqui chama-se membresia. Membresia. Que é exatamente esta cultura de discipulado, de cuidado mútuo uns pelos outros. Paulo disse em Efésios 4, aqui vou ler este texto, que é um pouquinho longo, mas ele é importantíssimo para aquilo que estamos aqui a afirmar. 4, 11 a 16, Efésios 4. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, uma função só. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a ideia é que os santos, os crentes, os membros possam ser aperfeiçoados, tornados completos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estatuto de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. O ministério de todos os santos. Sacerdócio universal. Por outras palavras, aqui na igreja, nós precisamos não só de ser intencionais em partilhar o Evangelho com quem não crê em Jesus, mas também precisamos ser intencionais em discipular uns aos outros, em ajudarmos os outros a serem mais parecidos com Jesus, a crescer em santidade. É preciso intencionalidade. Palavra de ordem. Não podemos ser reféns da cultura secular de consumismo, em que nós esperamos que dentro da estrutura institucional e organizativa da igreja, os pastores se lembrem daquele ministério para responder a uma necessidade que eu tenho. Isso pode acontecer, e é bom que aconteça. Mas, organicamente, é muito melhor e responde a necessidades que de facto existam na vida da igreja, se membros começarem a olhar certas necessidades e a responder a elas. Então nós queremos que na Abifaro haja proatividade, haja iniciativa da parte dos membros em, por exemplo, se juntarem para orar,
Ou lerem um livro em conjunto, um grupo de amigos que decide ler um livro em conjunto e tirar conclusões desse livro e fazer aplicações e orar uns pelos outros. É em criar pequenos grupos. Grupos familiares, que os pastores não conseguem responder a tudo. Então, vamos começar um grupo. E orienta o grupo. Venham falar connosco sobre o que estudar, como estudar, prestar contas, para nós orientarmos e ajudarmos. Procurem aconselhar-se uns aos outros. Encorajar mutuamente. Exortar diante do pecado. Nós, como pastores, nós, como presbíteros, que neste momento somos 3, não podemos ter a expectativa de acudir a tudo e a todos. Eu às vezes tenho essa expectativa. E essa expectativa frustra. Porquê? Porque eu não consigo. Ainda por cima, se a igreja cresce e vejo aquela pessoa, se calhar era muito, se calhar é bom convidar para almoçar, se calhar... E a minha alma é esmagada por isso. E eu não consigo. E nós, pastores, não conseguimos fazer isso. Não podemos ter esta expectativa. Não podemos fazer sozinhos. É impossível. E se tentarmos, se nós, presbíteros, tentarmos fazer isso, vamos desfalecer. Vamos ficar emocionalmente e espiritualmente esgotados. Agora, da mesma forma que não pode haver essa expectativa da parte de quem é pastor, de quem é presbítero, também não pode haver essa expectativa da parte da congregação. Porque, caso contrário, vai ficar frustrada. E vai haver espaço para a amargura. E vai haver espaço para o descontentamento e, por conseguinte, para a murmuração. Claro que há sempre coisas a melhorar e que se podem conversar e podemos fazer isto e aquilo, etc. O ponto não é esse. O ponto é, os pastores não conseguem fazer tudo sozinhos. Deus instituiu diáconos também para ajudar. Mas é o ministério da membresia completa. Ok? Naturalmente, nós precisamos de mais presbíteros aqui na igreja, somos poucos. Eu gostava que tivéssemos mais, que fôssemos uns 8, 9 ou até mesmo 10. Precisamos de mais presbíteros e um dos nossos principais projetos e focos estratégicos na nossa igreja nos próximos anos será formar homens que possam servir como pastores connosco na nossa igreja local ou serem enviados para outras igrejas locais ou para plantar a igreja, para revitalizar a igreja ou para dar continuidade a outras igrejas. Esse será um dos nossos pontos principais estratégicos de investimento em termos pessoais, em termos de dinheiro, em termos de ensino. É para formar homens neste sentido. Mas mais do que presbíteros, nós precisamos de uma membresia saudável, em que afirmamos a fé uns dos outros, em que corrigimos uns aos outros, em que falamos as Escrituras uns aos outros, em que encorajamos uns aos outros, em que Deus forjará e formará a nossa identidade como igreja local à luz da santidade que somos chamados a viver. E acreditem, quando isso acontecer, quando todos os membros assumirem o seu lugar, vai ficar visível os dons de todos. A igreja reconhecerá os dons uns dos outros, incluindo vocações, incluindo novos presbíteros, incluindo novos diáconos. Mas começa por cada um assumir a intencionalidade do seu serviço à igreja local. E é essa vida de santidade em que somos forjados àquilo que a palavra de Deus ensina, que vai adornar essa mensagem que nós afirmamos, que nós proclamamos e que dá força e credibilidade diante do mundo. E eu concluo. Êxodo 18 mostra-nos como Deus revela a sua glória, tanto na redenção que Ele opera, quanto na santidade e vida orgânica que Ele forma no seu povo. Ok? Então nós somos chamados a proclamar e evangelizar essa redenção e a viver em santidade junto com os nossos irmãos e irmãs. Pergunto então, para concluir, a quem tens anunciado o Evangelho? Será que tens nomes? Será que tens orado por nomes concretos? Como é que podes ser mais intencional a partir de hoje? Amanhã, segunda-feira, indo para o trabalho, para aqueles que trabalham, para a faculdade, para a escola, como podes ser mais intencional em partilhar o Evangelho? E uma segunda pergunta, como é que tens vivido a vida de igreja? Estás envolvido? E aqui pode haver um aspecto enganador. Estar envolvido na igreja é diferente do que estar a servir no ministério na igreja. Ou pode ser diferente. Porque eu posso desempenhar a minha responsabilidade, a minha tarefa, ponto. E não estou envolvido na vida da igreja. Na vida orgânica da igreja. Tens procurado encorajar os teus pastores? Partilhar do ministério com eles, vivendo uma membresia comprometida? Tens procurado ser intencional em caminhar-te perto de outros cristãos? Não só aqueles que são teus comparsas, os teus companheiros, com quem tu te dás naturalmente e por afinidade. Isso não demonstra nada do poder do Evangelho. O que demonstra o poder do Evangelho
É quando nós, apesar de tantas diferenças, culturas, de idade, de background histórico, nós estamos unidos. Porque aí sobressai o Evangelho. Tens procurado ser intencional em caminhar perto de outros cristãos para ajudares esses cristãos a serem mais parecidos com Jesus? Então vamos orar.